Olá, estudantes da primeira série! Neste vídeo vamos falar sobre a teoria da iluminação em Agostinho de Hipona. Essas roupas aqui não são à toa nesse senhorzinho simpático chamado Agostinho. É porque ele também é muito importante para a religiosidade cristã, mais especificamente no catolicismo, onde ele é chamado de Santo Agostinho. Então vocês vão encontrar esse filósofo chamado de Agostinho de Hipona, Agostinho de Tagaste ou Santo Agostinho. Esses nomes se referem à cidade onde nasceu, onde viveu, acabou falecendo, e também à sua relevância na religiosidade cristã. Já podemos imaginar aqui o que significa a teoria da iluminação, né? Um sol aqui escrito Veritas, verdade, iluminando esse senhorzinho simpático, segurando um coração em chamas. Olha que bonito. De qualquer forma, a ideia central é que o ser humano precisa da iluminação que provém de Deus. Essa filosofia é extremamente vinculada à noção cristã de verdade. Então, para alcançar a verdade, ao ver do Agostinho, é necessário que nós sejamos iluminados. Nós fazemos isso através de qual conceito? Através do livre-arbítrio. Ou seja, o conceito em Agostinho que nos permite entender que o ser humano tem liberdade para fazer as suas escolhas. O ser humano, fazendo as escolhas no seu cotidiano, ele carrega dentro de si já um elemento natural, que é a sua própria alma, que direciona ele para entender o que é certo e o que é errado. E as escolhas vão ser frutos da sua própria responsabilidade. Ou seja, ele vai ter a liberdade para escolher e também para arcar com as consequências das suas escolhas. Isso é o livre-arbítrio em Santo Agostinho. E por isso que existe uma questão a ser feita em relação à existência do mal. O problema do mal em Agostinho é justamente a gente pensar o seguinte: o mal existe de que forma no mundo? De que jeito a possibilidade do mal existe? Será que o mal existe? Essa é uma grande questão a ser feita em Agostinho, dado que se eu elevo a categoria de mal, a mesma categoria de bem que é considerada Deus desde lá do Platão, que é a base do pensamento de Agostinho, eu vou transformar o mal em um ser equivalente. Se ele se torna um ser equivalente, nós temos aqui um ser do mal, um outro Deus. Então não é possível afirmar a existência do mal da mesma forma que a existência de Deus. Então eu preciso necessariamente entender que esse mal não é um ser em si, mas ele aparece quando Deus é impedido, através do nosso livre-arbítrio, de agir. Então Deus é como um sol, por isso a ideia da iluminação. Por isso que, para entender o mundo, entender a relação do ser humano com o mal, eu preciso entender que o ser humano é imperfeito e por isso a gente acaba optando pelo mal, e é como se a gente fechasse a cortina para essa luz divina, e nós, sendo seres imperfeitos, não conseguiríamos entender essa realidade perfeita, absoluta e imutável. Então quem nos auxilia é justamente Deus, que nos auxilia a enxergar o verdadeiro, a enxergar a verdade. Por isso que nós precisamos crer para entender. Credo ut intelligam. Ou seja, nós precisamos da fé para poder conhecer a verdade. Por isso que fé e razão se vinculam muito fortemente nessa filosofia. Assim como outras filosofias do período patrístico, do período medieval. Essa relação fé e razão é justamente percebida o tempo todo quando vai se justificar o conhecimento. Então, por isso que a gente precisa necessariamente perceber a realidade de Agostinho, ali refletindo sobre a verdade, sobre o mal, sobre o bem, e perceber que isso é fruto também da luz divina. Nesse vídeo nós falamos sobre a teoria da iluminação em Agostinho. Espero que vocês tenham gostado e até breve.